Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é uma satisfação muito grande concluirmos nessa semana o assunto que nós tratamos sobre mansidão. Só que não se apavore com o tema que eu coloquei aqui, porque embora Jesus ele era manso e humilde de coração, e ele tinha lágrima nos lábios quando proferia, ele não era uma pessoa rude ou uma pessoa hostil com a dificuldade do ser humano. Existiram situações que, como eu coloquei aqui na descrição do tema dessa semana, de hoje especificamente, a gente encontra situações onde Cristo foi bem mais incisivo, mais duro com algumas situações, mas isso não perdeu dele a essência do que de fato ele era, ou daquilo que ele trazia em seu caráter. Portanto, eu gostaria de salientar aqui para vocês a, as situações que aconteceram isso. Essa expressão, irmãos, raça de víbora, e também a expressão que é dita como hipócrita, né? Só no Evangelho de Mateus isso é dito pelo menos umas 8 a 9 vezes, no mínimo, né? Se a gente for procurar mais, os que eu mencionei aqui para vocês são essas quantidades, mas existem muitas outras que, se formos nos ater a essa expressão, vamos encontrar muitas coisas. Primeiro, quem usou essa expressão raça de víbora, aí você pergunta assim, poxa, como é que Jesus ele tinha uma doçura nos lábios e usava essa expressão? Olha só, o Salmo 45 e o verso 2, né? O Salmo 45, ele é tido como, para alguns estudiosos, como um salmo de festa ou um salmo que foi cantado em casamento. Porém, ele também não deixa de ser um salmo messiânico. E no Salmo 45, o verso 2 chega a descrever que a graça caiu sobre seus lábios. E essa expressão aí é atribuída ao próprio Cristo, embora o salmo seja de Davi, como mencionei, para momentos de casamento. E alguns acreditam que ali tenha sido o casamento de Salomão com a Sulamita. Mas, independente do contexto onde o que o salmo quer mais dizer, uma boa parte dos estudiosos atribuem também a um salmo messiânico em alguns pontos ali que ali é tratado. Porém, como eu falei para vocês, no verso 2, quando fala que a graça caiu sobre seus lábios, mostrava uma pessoa de lábios totalmente diferentes do comum. E quando a gente olha esse verso e olha a situação que aconteceu lá na frente, em Mateus capítulo 3, você nota a primeira expressão que é dita como raça de víboras. Só que o capítulo 3, esse capítulo especificamente, quem usou essa expressão foi o próprio João Batista. E qual causa? Ele usou aquele termo porque, embora os escribas e fariseus vinham até ele para se batizar, eles vinham com o propósito de que a salvação era feita por meio de obras e não por outra causa. Por isso que João Batista chega a descrever assim, raças de víboras, quem vos libertou ou quem vos isentou da condenação do inferno? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Então, assim, é uma mudança de vida e não simplesmente uma questão de pré-requisito para a salvação. E agora, dentro dessa situação, nós encontramos Cristo. E aí é onde eu quero mais me deter. Tanto no capítulo 12, e aqui no verso 15, deixa eu só abrir aqui o texto para vocês, para mencionar melhor. O texto de Mateus, capítulo 12, perdão, e o verso 34. Esse texto, irmãos, ele está fundamentado naquela cura que Jesus fez do endemoniado, onde ele foi acusado de que ele tinha feito aquele milagre com o poder do diabo. Aí Jesus chegou para falar para eles que, embora ele tivera feito o milagre com o poder do Espírito Santo, ou com a atuação do Espírito Santo, ao eles atribuírem aquilo ali ao diabo, eles estavam tirando a essência da obra de Cristo, que a obra de Cristo era a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava nele, fazendo nele a obra. Toda ela que ele fazia, não era Cristo que fazia, um tocante a uma particularidade. Claro, Jesus é Deus, mas ele atribuiu aquele milagre especificamente ao diabo. Se eles tivessem atribuído o que Cristo tivera feito, o pecado poderia ter sido considerado como perdoado, mas ao eles atribuírem a obra do Espírito Santo ao diabo, cometeram um pecado extremamente imperdoável. Porque a obra do Espírito Santo, irmãos, na nossa vida, é a obra que nos traz uma mudança de vida, um arrependimento, nos traz o desejo de confessar nossos pecados. E nesse aspecto, mais adiante, Jesus chegou a atribuir a ele e a chamá-los ali, pela primeira vez, de raça de víboras, no capítulo 12 e o verso 34. E eu quero ler com vocês esse texto aqui. Mateus capítulo 12 e o verso 34.
Na minha tradução, o texto diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus falou isso porque ele queria demonstrar aparência de bondade. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é o termo raça de víboras. O que é que isso significa até então? Raça de víbora quer dizer descendência de serpentes. A serpente daquela época, e víbora especificamente também como uma serpente, lembra-se que Paulo foi picado por uma víbora, e essa víbora era pequena. As víboras naquela época, elas eram, além de serem pequenas, embora muito hábeis em seus enganos, há quem diga que a própria condição que Paulo foi picado é porque ela foi confundido com um graveto. E Paulo não se apercebeu daquela situação e foi então, segundo alguns estudiosos, picado por ela, por essa conotação. Então, assim, se ela tinha como é que eu posso dizer assim, se ela tinha a probabilidade ou a propriedade, melhor dizendo, de ser enganosa ou de confundir, quando Cristo atribuiu aqui essa expressão, ele sabia que eles estavam ali para enganar ao povo, ou seja, eram descendentes, embora seres humanos, mas de uma raça de enganadores, de uma raça de engano. Por isso a expressão raça de víboras, ou seja, vocês são descendentes de seres enganadores, e a serpente em si também é enganadora. O próprio diabo é chamado de enganador. Então, em meio a essa situação, você lembra que lá em João 8,44, Jesus chama os próprios escribas e fariseus de filhos do diabo, porque ele fala assim, ó, vós quereis fazer a vontade de vosso pai, porque ele é mentiroso e pai da mentira, homicida. Então, assim, tudo aquilo que o diabo era, eles estavam assumindo por sua própria conotação e comportamento, por sua própria atitude, de quem eles eram instruídos. Não eram instruídos pelos ensinos que Cristo tivera dado, nem pelo Antigo Testamento. Por essa razão, a gente entende por que Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E esses escribas e fariseus aqui estavam nesse contexto ao atribuírem a obra que o Espírito Santo tinha habilitado Cristo a realizar, naquele milagre do endemoniado. Eles estavam agora desligando-se do elo que poderia salvá-lo. Por isso que João Batista fala: vós apresentais fruto de arrependimento. Quem nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Quem nos dá a mansidão como fruto do Espírito é o Espírito Santo. Então, assim, muitas atribuições, se não todas, que é concedida ao Espírito Santo. Para a gente fechar aqui agora e só levar em consideração, no capítulo 23, irmãos, agora Jesus também faz, pelo menos ali, 8 menção à questão de hipócrita. E por que Jesus usa isso? Poxa, se Jesus era manso, por que ele usava esse termo? Considere que naquele momento ali, no capítulo 23, o que estava em jogo era o final da obra de Cristo. E ao ele finalizar a sua obra, ele primeiro inicia-se do capítulo 23, do verso 1 ao 12, menção, orientação e conselho para os discípulos especificamente, em seguida para a multidão, e agora ele volta-se para falar para os fariseus e escribas. Abra sua Bíblia no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, e ali, da maneira especificamente, Mateus 23 e o verso 12 em diante. Ó, irmãos, eu encontro aqui pelo menos 8 expressões. Do verso, iniciando-se aqui, no verso 13, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí começa a advertir: porque vós fechais o reino. O verso 14, a mesma expressão, hipócritas. Verso 15, verso 16, chama de ai de vós, guias cegos, né? Verso 23, ai de vós, escribas. Verso 25, verso 27 e o verso 29. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Essas expressões todas, Jesus estava aqui no final do seu ministério. Ele queria deixar consciente que tudo aquilo que eles estavam vivendo, considerando, irmãos, que os escribas aqui não devem ser entendidos simplesmente como um escrivão ou como aquele que escrevia algo. Esses escribas e fariseus eram uma classe de estudiosos de alto nível. Eram os mestres, os rabinos, os grandes estudiosos que ensinavam as escrituras de forma deturpada. Por isso que Jesus critica e atribui assim aos escribas e fariseus essa classe que era praticamente a nata da teologia judaica daquela época, embora de forma deturpada, eles é que eram os líderes que então ensinavam o Antigo Testamento da maneira dele. Por isso que Jesus contou de certas vezes corrigindo o que eles falavam, porque eles pegavam o Antigo Testamento e davam parecer daquilo que ele não tinha como sua essência. E nesse verso 23,
Jesus dá uma série de vezes, hipócrita, hipócrita, e fala diversas vezes. Não devemos levar em consideração que essa expressão tira de Cristo o seu, o seu caráter no tocante a ser manso, no tocante a ele ser, mas ele precisou ser ali duro nesse aspecto para conscientizá-los. E mesmo sendo dessa forma, eles não viam como senso de crítica ou de repúdio, mas como um alerta que deveria levar em consideração a sua vida do que eles eram para o que eles deviam se tornar. É nesse contexto que Jesus, quando purifica o templo, embora ele purificou o templo por 2 vezes, né? E os evangelhos sinóticos, né? Quando eu falo evangelhos sinóticos, eu falo dos evangelhos que são os 3 primeiros. Sinóticos quer dizer vendo junto ou estudando junto. Eram 3 evangelhos que eram estudados em comparações, já que João era mais distinto deles. E essa purificação do templo, João é o único que menciona a primeira purificação. Já os 3 evangelhos menciona-se ali as últimas purificações, dentro de um contexto onde Jesus estava prestes agora a ser morto, e então mostrar, nesse contexto ele fala assim, eu digo a vocês que destruirei esse templo e em 3 dias o edificarei. Ele falou isso dentro do contexto também da purificação do templo, na segunda purificação. Mas deixa eu me ater com vocês à primeira purificação. Nessa primeira, João que descreve isso, a Bíblia menciona, irmãos, no capítulo 2 do Evangelho de João, que ele pega um instrumento chamado azorrague. E dentro daquela situação, só pare e reflita comigo. O vídeo está ficando extenso, mas eu quero que vocês possam entender o conteúdo desse episódio. No capítulo 2, irmãos, ali, Jesus entra naquela situação e vê uma série de desonestidades, de vendas, de mercadores, de, como é que se diz, cambistas, funcionando como câmbio, ou seja, troca de moeda e valores exorbitantes. Há quem diga que quando os judeus iam até ali, vinham de longe, a moeda que circulava naquele momento era a moeda romana. Então, assim, eles tinham que trazer as suas moedas para que o templo fosse aceito, e as trocas envolviam muitas taxa de juros. E essas taxas, na verdade, serviam não só para alimentar o sacerdócio ladrão, desculpe a expressão, mas era essa mesmo, aquele sacerdócio que era alimentado com roubos e coisas que Cristo não tinha sancionado, e essas trocas faziam isso. Até as próprias vendas de animais ali, existia uma classe que era a classe dos filhos de Anás. Anás, que ele era sogro, né, de Caifás. Os seus filhos, ou os seus, como é que eu posso dizer assim, aqueles que eram vendedores dele, eles passavam por um certo crivo de que alguém tinha que avaliar, de que os animais que fossem oferecidos no templo, só para vocês terem ideia, eram animais que fossem vendidos por pessoas ligadas a Anás, que fazia parte do sacerdócio. E se não fossem ligados a Anás, ele não deveria ser aceito. Aí você pergunta para mim, mas Abel, qual o problema disso? O problema é que esses animais que eram vendidos no templo, nesse momento, nesse episódio, eles eram 5 vezes mais caros. Eu queria ler com vocês um comentário bíblico africano que ele chega a endossar esse ponto. Esse é um comentário, irmão, histórico, tá? Comentário bíblico africano, ele chega a dizer assim, os homens que inspecionavam os animais tinham um acordo de não deixar passar animais que não fossem comprados de um grupo conhecido como os filhos de Anás. Anás era o ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. O problema disso é que esses animais custavam 5 ou 6 vezes mais do que os comprados em outros lugares. Em vez de providenciar um serviço útil aos adoradores, as autoridades estavam ali explorando aquela situação. Então, assim, eu entendo que baseado na toda aquela má administração, aquele roubo, aquele tipo de comércio que estava dentro do templo, quando Jesus entra um ponto crucial. Lembre-se que eu falei para vocês, ele estava com uma azorrague ou com um chicote em sua mão. E muitos, então, poderiam supor e pensar, quando ele expulsa ali aqueles cambistas, ele malha o pau em todo mundo. Não. Jesus não bate nas pessoas. E aqui tem um texto de Ellen White que ele escreve que ele não agrediu ninguém com aquele azorrague que ele estava. Ainda meio aquela situação. Quando ele chega ali, irmãos, eu agora fico imaginando aquela cena. Me permitam falar aqui, uma comparação, quando você vê um filme, talvez, e entra ali um super-herói. E aquele super-herói, quando entra ali, todos temem, porque sabe que ele vai fazer alguma coisa. E ao olhar, claro, um super-herói falho, né? Porque ainda há resistência. Mas quando se trata de Cristo aqui, há um comentário inspirado de Ellen White que chega a dizer assim, quando ele os viram, pararam e houve silêncio ali naquele templo, naquele momento.
Ao observar aquela cena, Jesus começa a ler os seus corações e eles, como se apercebessem que Cristo agora observou e analisou a sua má conduta, eles ficam paralisados. E agora, em meio àquela situação, ninguém ousa falar coisa alguma. Jesus começa agora a derrubar tudo, começa agora a expulsar as pessoas e dizer-lhes que ali não era considerado como lugar de negócios, porque eles fizeram para não só os cambistas, como eu falei para você, da troca de moeda, utilizarem como ladrões, como também os próprios animais que eram vendidos, as pombas, as ovelhas, os bois, tudo aquilo que era feito, irmãos, eram feito como que tivesse mercantilizando o sacrifício de Cristo. Isso também causava um desprezo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus agora ali demonstra uma grande ira santa em relação àquilo e expulsa todos daquela situação. Quando termina, e aí entra um texto que era uma tia que ele escreveu que é muito bonito. Aquele chicote em suas mãos serviu como uma espada flamejante para que eles vissem a sua condição de ladrões, de desonestos e enganadores, e diante de um Deus santo, que eles estavam vendo ali, Cristo, a divindade irradiou-se nele naquele momento. E você não encontra uma única resistência de quem quer que seja. Baseado nisso, eu queria ler com vocês o que se encontra no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, e olha o que, é que ela fala sobre isso aqui, ó. Jesus não bate com açoite de cordéis, mas aquele simples açoite parece em suas mãos terrível como uma espada flamejante. Oficiais do templo, sacerdotes daquele lugar, com o único pensamento de escapar da condenação de sua presença, fugiram em pânico. Olha só, ninguém ousou ficar ali naquela situação. Mas como contextualizar esse ato de Cristo em meio à sua mansidão? Em nossa vida hoje, nós seremos perseguidos por pessoas desonestas que lamentavelmente irão fazer parte da igreja. Mas a nossa serenidade e a nossa determinação para com o que é correto não deve ser negociada. Cristo sabia do que estava ali acontecendo, mas ele manteve-se sua postura e com firmeza tomou a decisão correta. Eu apelo a você, que você leve em consideração toda e qualquer atitude que venha denegrir a imagem de Cristo em sua vida e em minha vida. Que eu possa, irmãos, ter ódio do meu pecado e repulsá-lo, sabendo que, embora o inimigo me leve ao engano como uma víbora, como uma descendência de víbora, que ele não só ele tem os seus descendentes, mas ele é o próprio ser da serpente que causa esse mal, que eu possa repudiar isso em mim mesmo. E com mansidão e submissão, porque mansidão, ele envolve uma prática. Não é a mansidão que envolve timidez, que leva à covardia, mas a mansidão que gera ação. Esse é o significado da mansidão, que Cristo nos incentiva a sermos mansos praticantes. Uma mansidão que nos leva a uma humildade e um reconhecimento de que precisamos de Cristo. Então reconheça em sua vida, somos mansos porque Cristo nos ensinou a sermos assim. Porém, somos agressivos com o pecado e com aquilo que de fato nos compromete em nossa caminhada rumo ao céu. Sejamos assim, primeiramente com as nossas falhas, tendo ira com nossos erros e devotando-as a Deus, buscando nele graça e misericórdia, para que através da mansidão de oração, ele nos conceda o livramento e o escape para com a nossa vida e cresçamos continuamente até a volta de Cristo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nos conceda um bom final de semana e amanhã, na classe de Escola Sabatina, que você possa ter bons conteúdos a apresentar, que você possa ter o sincero desejo do aprendizado com a palavra de Deus e que seja um sábado agradável na casa do Senhor amanhã, quando logo mais estaremos juntos, adorando a sua santa e excelsa presença. Oremos agora ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por nós entendermos que é através da obra que Cristo fez, da maneira como ele tratou o pecado e aqueles que também trataram com desprezo o teu sacrifício, nós entendemos que devemos manter nossa serenidade, a nossa mansidão, mas acima de tudo a nossa postura e seriedade para com o que é reto, que não viemos fracassar e nem diminuir o propósito de estar em tua presença. E dessa maneira, Senhor, possamos demonstrar fruto de arrependimento todos os dias. Nos dá o perdão dos pecados, nos livra, Senhor, do poder do mal e nos dá um dia em tua presença, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia de preparação na sua presença e que a mansidão do Senhor esteja sobre nós e que a graça de Cristo esteja em nossos lábios. Um bom dia, um ótimo estudo e amanhã estaremos juntos aqui para estudarmos mais uma vez a lição 11 da Escola Sabatina. Deus abençoe você.